Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de aprofundamento aqui no Centro de Mídias. Aula do componente Pensamento Político e Democracia. Nós estamos na nossa atividade número 3, estamos no desenvolvimento número 2. Hoje eu estou com a Natália e com a Kátia Libras que vão me ajudar e eu já vou passar uma orientação nova para vocês, porque o Centro de Mídias está agora com um canal de educação antirracista e o link está aparecendo aí na tela de vocês, tá? Então nós temos várias aulas que tratam desse conteúdo que é muito importante para os dias atuais, que é a educação antirracista. Então o link está aí para vocês clicarem e assistirem às aulas que discutem e debatem esse tema tão importante para os dias atuais, beleza? Então, agora voltando para o nosso conteúdo normal, né, o conteúdo padrão, nós estamos na nossa atividade número 3 e hoje vamos avançar aí no nosso desenvolvimento número 2. Mas para isso eu vou passar rapidamente as nossas habilidades aqui na tela, tudo bem? Então estamos aqui no componente Pensamento Político e Democracia. Lembrando que eu não estou sozinho, nós temos outros componentes todos juntos aqui, né? Então nós temos População em Movimento, Eu e o Outro, Culturas no Plural, Diferenças e Desigualdades na Contemporaneidade e Oficinas de Criação Midiática, Veículos de Comunicação e Expressão. E aí, agora sim, né, as habilidades, né, onde a habilidade número 1 é identificar, analisar e comparar diferentes formas e narrativas expressas em diversas linguagens diferentes, tá? Tanto em âmbito histórico, geográfico, político, econômico, social. Então a gente vai analisar e comparar essas fontes narrativas. A segunda habilidade, que é identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais. Então a gente vai fazendo aí uma análise e uma discussão aí dessas circunstâncias, as avaliando criticamente e também comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos. Então a gente vai fazendo uma comparação, tudo bem, de conteúdos. Avançando mais um pouquinho, nós temos também reconhecer produtos ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas, né, de natureza histórica, social, econômica, filosófica, entre outras. E por fim, selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das ciências humanas e sociais aplicadas para propor soluções para problemas de diversas linhas, tudo bem? No caso aqui nós estamos discutindo política, mas você pode debater vários outros conteúdos com empatia, com respeito às diferenças e responsabilidade, tudo bem? Os objetos de conhecimento são os conteúdos que nós estamos aprendendo ao longo do semestre e a estratégia principal é a sala de aula invertida. E o objetivo dessa aula, vamos lá. Bem, nós já discutimos as origens da democracia, a política segundo Aristóteles e Platão e também as formas de governo segundo Aristóteles. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988. E bora lá então, na aula de hoje vamos aprender como se deu a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e se ela tem sido devidamente aplicada no Brasil. Então, para a gente entender como se deu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente precisa voltar bastante no tempo. Então, primeiro a gente vai falar sobre antiguidade. Será que teve algum momento da antiguidade que nós temos algum tipo de declaração de direitos? Vamos entender esse conceito e vamos avançar ao longo da história, beleza? Então, bora lá para a nossa tela. Vamos lá. Na tela que está apresentando aqui para vocês, né, nós estamos mostrando uma imagem bem interessante que o título ali é o cilindro de Ciro, tudo bem? Então, esse cilindro aqui que está quebrado, né? Nós temos só um pedaço dele e ele está escrito com a escrita cuneiforme. O que é essa escrita, professor? Cuneiforme é basicamente quando você pega um pedaço de argila, né? Molda essa argila e você vai pegar um gravetinho que a gente chama de cunha e você vai escrever nessa argila e depois você vai colocar ela para secar. Tudo bem? Então, ela vai secar e depois que ela estiver seca, aí sim nós vamos ter aí
um tablete de barro com uma escrita, ou no caso aqui, esse cilindro, tudo bem? Outras formas era você fazer diretamente na pedra, você esculpindo também, entalhando esses textos. E era uma das formas aí de você escrever um texto na antiguidade, tudo bem? E o que esse cilindro tem de especial? Vamos ver aqui a nossa legenda. O artefato foi criado após a conquista persa da Babilônia, em 534 a.C., quando o exército persa, sob Ciro, né, o Grande, então o Ciro era o conquistador, né, invadiu e conquistou o Império Caldeu, trazendo sob o controle do Império Persa. Então Ciro o Grande conseguiu o Império Caldeu, né? Ele conseguiu dominar esse império. Beleza. Então o artefato foi criado, né, após essa conquista persa em 539 a.C., bastante tempo, né, atrás. E o texto, né, no cilindro elogia Ciro o Grande, listando sua genealogia como rei, então fala sobre a sua linhagem, né, a linhagem de reis, e o rei da Babilônia, Nabonido, que foi derrotado e deposto por Ciro, é denunciado como o ímpio opressor do povo da Babilônia. Aí, então, Ciro, ele fala bem de si mesmo, né? Então, nós temos um documento que fala bem do Ciro, né? Esse cilindro, e fala mal do imperador anterior. Beleza. Vamos avançar um pouquinho aqui. O texto diz que o vitorioso Ciro foi recebido pelo povo da Babilônia como seu novo governante e entrou na cidade em paz. Ele apela ao deus Marduk, pedindo que ele proteja e ajude Ciro e seu filho. Ele também exalta os esforços de Ciro como um benfeitor dos cidadãos da Babilônia, responsável por melhorar suas vidas, repatriar os povos deslocados e restaurar templos e santuários religiosos pela Mesopotâmia e em outros lugares na região. E também fala aí a respeito dos escravizados, fala que ele também libertou alguns escravizados. Então, nesse documento a gente tem aí meio que uma, entre aspas, origem, né, de uma declaração de direitos, tudo bem? Então, nesse momento, aparentemente, né, pelo documento, Ciro ele foi um governante que trouxe benefícios para a população em vez do governante anterior. E tem muitos historiadores, arqueólogos comentam que, na verdade, esse documento ele não pode ser um documento que origina os direitos humanos. Mas isso é um debate aí entre os historiadores, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Então, além de ser um artefato histórico importante, o cilindro de Ciro é considerado por diversos historiadores como um precursor, um documento que deu origem, tudo bem, aos direitos humanos. Bem, vamos avançar mais um pouquinho. E agora falando sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aqui na tela de vocês. Nós temos uma pintura onde nós temos todos os itens, né, as cláusulas, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma declaração francesa. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi inspirada em pensamentos iluministas, bem como na Revolução Americana de 1776. E a Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária, então a gente está falando de Revolução Francesa, aprovou em 26 de agosto de 1789 e votou definitivamente a 2 de outubro a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sintetizando em 17 artigos e um preâmbulo dos ideais libertários e liberais da primeira fase da Revolução Francesa. Pela primeira vez, foram proclamados a liberdade e os direitos fundamentais do homem de forma econômica. Então agora, após a Revolução Francesa, nós temos a origem, né, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então nós temos uma declaração de direitos, só que ela não é universal, ela é localizada, tudo bem? Por que ela é localizada? Porque ao mesmo tempo em que essa declaração ela prega a liberdade das pessoas, a justiça,
ao mesmo tempo nós temos alguns problemas. Por quê? A França, ela tinha algumas colônias ao redor do mundo e essas colônias utilizavam-se, no caso, de mão de obra de escravizados. Então, se eles ampliam essa declaração para fora da França, se fosse uma coisa, né, tentando aí, ampliar para as colônias, por exemplo, como é que você fala de liberdade se você mantém escravizados? Então acaba sendo muito polêmico, beleza? Vamos entender um pouquinho melhor isso agora, vamos lá. Entretanto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não especificou sobre os negros e mulatos, os miscigenados. Neste ponto, podemos destacar, por exemplo, o Haiti, que era uma colônia francesa. Então, no Haiti hoje nós temos o idioma francês, que ele é um idioma padrão lá do Haiti, tá? E tratava os homens como escravizados, os seres humanos ali no Haiti, né? Os negros escravizados, limitando o direito à liberdade, não se tendo consenso sobre o direito do homem para os escravizados. Então é uma declaração que acaba não englobando um grupo importante de pessoas. Por isso que eu falei para vocês que ela é localizada, tudo bem? Ela foi reformulada no contexto do processo revolucionário numa segunda versão de 1793 e serviu de inspiração para as constituições francesas de 1848 e para a atual, além de servir de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Percebam, Declaração Universal dos Direitos Humanos, não está falando só da figura do homem. Então a gente sai apenas da figura do homem, né, figura masculina, e a gente engloba agora todos os seres humanos. Beleza? Entre os artigos, né, dessa Constituição, nós temos o artigo 1. Os homens nascem livres e são iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Então, a desigualdade de classes, por exemplo, só seria fundamentada na utilidade comum. Artigo 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais. Lembre-se que a gente falou anteriormente, acho que foi na atividade 2, a respeito desses direitos, tudo bem? Direitos naturais, que já nascem com as pessoas, e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Olha só que interessante, né? A propriedade, a liberdade, a segurança e a resistência à opressão. A gente fala a respeito disso, mas lembrando que é uma declaração localizada ali na França, não nas colônias francesas, onde eles se utilizavam de mão de obra de escravizados. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho na tela. E agora falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, como é que ela surgiu? Em 1776, quando se tornaram independentes, os Estados Unidos emitiram uma declaração valorizando a liberdade e o direito à vida de seus cidadãos. Então, isso daqui a gente está falando de Revolução Americana. Depois, posteriormente, com a Revolução Francesa, né, de 1789 a 1799, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E é nesse contexto que surge o termo Direitos do Homem. Mas foi ao final da Segunda Guerra Mundial, depois, né, das atrocidades cometidas pelos nazistas, né, sob o governo de Adolf Hitler, que se decidiu criar aí uma organização mundial objetivando zelar pela paz e pelo bem comum dos seres humanos. Essa entidade é a ONU, Organização Mundial das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas. E agora, pessoal, eu vou passar para vocês um vídeo bem interessante que é Eleanor Roosevelt, que era a esposa do presidente americano Roosevelt, tá? Ela foi extremamente importante na criação, no caso, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou pedir para o pessoal da produção passar para vocês e daqui a pouquinho a gente volta, beleza? This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. After
after the Second World War and the Great Economic Depression. There was a spirit to think, what can we do to ensure that this kind of situations will never happen again. Because of her travels during the war in England, during the Blitz, in the Pacific, while the Pacific is being bombed, her connection to the people of the world is so complete. After FDR dies, there are many efforts to get Eleanor Roosevelt to run for the Senate, and there's even some thought that maybe she should run for vice president. The one position she is excited about, that she accepts, is when Harry Truman offers her a membership in the delegation, the U.S. delegation, to the United Nations. It was such an opportunity to build a movement for peace and for human rights. She was very aware of being almost ostracized by the men, not part of their conversations. And the irony is, when she is asked to go into the committee that writes the Universal Declaration of Human Rights, they think that's going to be a social committee of no interest, but it then becomes one of the most important committees. Eleanor Roosevelt, being a woman who was very strong with democratic ideas, and she was really key on the draft of the Declaration of Human Rights. I now open the meeting of the drafting committee of the Commission on Human Rights. One other person that was such a big influence on Eleanor Roosevelt was India's Hansa Mehta. For the Universal Declaration of Human Rights, it was Hansa Mehta who said, "Excuse me, Mrs. Roosevelt, if you say all men are created free and equal, around the world it will be all men, women not included." And so the words were changed to all human beings. That small change has had a tremendous impact. Women will be included everywhere. All human beings, men and women and children, have these rights. It says that these rights of the people are not because you are from some geographical region, because you have from some culture or some religion. It's just because we are human beings, just because we exist, that we are entitled to those rights. The real change which must give to people throughout the world their human rights must come about in the hearts of people. Their ability to work together, to negotiate across all their differences, is really what made the creation of the Universal Declaration of Human Rights possible. It is a declaration of basic principles of human rights and freedoms, and to serve as a common standard of achievement for all peoples of all nations. And it's particularly fitting that here tonight, the person who's been the leader in this movement, assisted though she has been by many others. I refer, of course, to Mrs. Roosevelt, the delegate of the United States. It's one of the most significant moments in world history. The Universal Declaration of Human Rights is the beacon for the future. We will ensure that this Universal Declaration will be the light that shines and will guide how we relate to each other. If we observe these rights for ourselves and for others, I think we will find that it is easier in the world to build peace. Muito legal, né, pessoal? É muito interessante perceber como a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela tem aí, né, na sua essência, na sua criação, né,
uma figura importante, uma figura feminina, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente percebe como as mulheres são importantes, né, na criação, né, na participação política de maneira geral, né? Pois vocês perceberam que a declaração ela não incluía todos, né? Ela colocava era a declaração com inspiração, né, na declaração francesa, que falava apenas do homem, né? Só que aí ela e a indiana, que agora eu esqueci o nome, mas vocês podem ver no vídeo, elas debateram e incluíram as mulheres, né? Fazendo o quê? Trocando simplesmente a palavra, né? Colocando todos os seres humanos, beleza? Então, uma declaração universal dos direitos humanos, não apenas dos direitos do homem, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho, agora a gente vai mostrar rapidamente, né, alguns desses artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que ela não tem peso de lei, tá, pessoal? Ela é apenas uma recomendação para que os países, né, sigam, tudo bem? Então, vamos lá. No artigo 1 nós temos uns dizeres bem importantes aqui, né, que são: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. É você tratar o outro como se fosse seu irmão, tudo bem? Vou avançando alguns artigos aqui, tá, pessoal? Não vou poder ler todos com vocês por questão de tempo. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Olha só que interessante. E no artigo 4, ninguém será submetido ou será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aqui no nosso artigo 5º da Constituição, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. No artigo 13, nós temos: todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção, à residência dentro das fronteiras de cada estado. E todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. E aqui a gente entra justamente nas questões, por exemplo, dos refugiados. Será que o refugiado consegue realmente sair do próprio país, né, e depois regressar com tranquilidade? Todo ser humano, no artigo 15, todo ser humano tem direito a ter uma nacionalidade e ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade e nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. E aqui a gente também entra nas questões importantes, né? Será que todas as religiões são respeitadas? Se a gente pensar a nível Brasil, será que todas as religiões no Brasil são respeitadas ou apenas uma, né? Umas em relação a outras? Será que temos algumas religiões que são perseguidas? Então é necessário a gente fazer essa reflexão, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Artigo 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença e invalidez. Também viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência e em circunstâncias fora de seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio
gozarão da mesma proteção social. Interessante, né? Então, quando a gente pensa, né, será que todos os seres humanos realmente conseguem ter uma habitação de qualidade, saúde, educação? É necessário a gente fazer essa reflexão. A gente sabe que não é assim que funciona no mundo, né? Mas esta é a recomendação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos avançar mais um pouquinho. Será que os direitos humanos são devidamente aplicados no Brasil? Ih, professor, agora eu fiquei na dúvida, hein? Acho que não, hein? Não sei não, vamos ver. Então, em território brasileiro, os direitos humanos estão garantidos na Constituição de 1988. A Constituição Brasileira de 1988 são as regras que nós seguimos no nosso país, tudo bem, pessoal? Então, os direitos humanos estão inseridos na nossa Constituição. Então, o que eu falei agora para vocês está na nossa Constituição e deve ser seguido, é lei. Mas será que realmente acontece, né? Será que realmente a gente tem essas leis sendo feitas e concluídas na prática? Então, esse documento ficou conhecido como a Constituição Cidadã, sendo criado após o período da ditadura militar, que terminou aí em 1985, momento em que diversos direitos foram violados. Então, temos diversos direitos que foram violados durante o período da ditadura militar, e quando o período da ditadura acaba, nós temos uma nova Constituição que agora sim, né, anexa, né, e se inspira nos direitos humanos e coloca itens dessa declaração, né, nas regras do nosso país. Note que o Brasil é um dos países onde o descumprimento dos direitos humanos atinge patamares altíssimos. Por exemplo, no Brasil, nos dias atuais, nós temos escravidão, nós temos pessoas que são escravizadas. Como assim, professor? Não é possível. Isso acontece sim. Procurem notícias de jornal sobre pessoas escravizadas no Brasil no ano de 2022 mesmo. Vocês podem procurar que vocês vão encontrar. Então, isso é muito triste. Infelizmente, essa declaração, né, essa Constituição, ela não é seguida, né, de todas as suas maneiras, tudo bem? Então, a gente precisa sempre de esforços para fazer com que os itens da nossa Constituição sejam realmente seguidos na prática. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Podemos citar, por exemplo, as populações negras, né, periféricas e indígenas como alvos de constantes ameaças de extermínio no nosso país. São grupos que são marginalizados e muitas vezes são exterminados, assim como militantes camponeses e do setor agrário. E para uma sociedade na qual os direitos humanos são de fato respeitados, são necessárias muitas mudanças, a começar pela garantia de educação e diminuição da desigualdade social. Tudo bem? Então, na atividade principal de vocês, o que vocês vão fazer? Um fórum de discussão. Lembrando para vocês que as orientações estão aí no nosso documento, no PPT, e o fórum de discussão não é só para você apontar os problemas, tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês um dos exemplos que a gente pode discutir no fórum de discussão, que é justamente a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição, né? No caso, a Constituição de 1988. Vocês podem discutir isso no fórum. Porém, não é só para você discutir. No fórum é necessário também que vocês criem soluções para os problemas encontrados. Então, se nós vamos debater por que os direitos humanos não são seguidos na prática ali, efetivamente no nosso país, é necessário que vocês criem soluções para esses problemas. Tudo bem? Então, discutam e criem soluções para os problemas. As orientações eu já passei para vocês anteriormente, está aqui no nosso documento, então por questão de tempo eu não vou passar para vocês, mas é basicamente isso por hoje. Tudo bem, pessoal? Na próxima aula a gente fecha a nossa sistematização e basicamente é isso por hoje. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo, se possível comenta aí o que vocês estão achando e a gente se vê na próxima aula debatendo um pouco mais aí a respeito da política e da democracia, sempre de forma inteligente e sem brigas, sem intolerância, sem preconceitos, tudo bem? É basicamente isso por hoje, então fiquem todos muito bem, um abração, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!